Olá, Olá, Marcos, tudo tudo bem, bom? Leonardo? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Vamos então dar início à nossa live para falar das questões polêmicas nos reajustes de plano de saúde. É, só me apresentar, estou vendo que o pessoal está entrando aqui na live, já temos 8 pessoas com a gente, né? Eu sou Marcos Patulo, sou sócio do Vilhena Silva Advogados, escritório especializado na área da saúde. E, Leonardo, acho que você pode se apresentar também para o público, né? Sim, com certeza. Meu nome é Leonardo Tercino, eu sou um atuário, né? Acho que explicar aí bem brevemente o que é um atuário, né? Uhum, É um especialista na parte de seguros, na parte de gestão de risco de seguros. Em outras palavras, assim, é um matemático, um estatístico, especialista em seguros, tá? perfeito. Sou um atuário, estou aí há 18 anos no mercado já. Trabalhei em algumas seguradoras, diversas com saúde, e Uhum, também já lecionei aí em universidades. E atualmente eu sou sócio-diretor da Consultar, que é uma consultoria especializada em temas atuariais e gerenciamento de risco. perfeito, Leonardo. Então, acho que o tema reajuste, né? Ele é um tema bastante técnico, né? E vai ser interessante, então, a gente conseguir passar uma visão, da minha parte, uma visão mais jurídica, né? Da sua parte, a parte atuarial relacionados aos reajustes. Eu queria só começar para a gente introduzir, assim, conseguir ter um pano de fundo para a discussão, né? Porque o nosso público ele vai ser um público bastante diverso, vai ter gente que é advogado, gente que enfim, é consumidor, usuário de plano de saúde, né? E nem todo mundo tem o conhecimento das nuances dos reajustes. Então, acho que a primeira, assim, para a gente começar a abordar esse tema, acho que é importante destacar que existem, assim, duas formas de contratação hoje de plano de saúde no mercado, né? Você pode contratar um plano individual, né, que é aquele plano que é uma pessoa física ou uma família contrata diretamente com as operadoras de plano de saúde, ou você pode contratar um plano coletivo. O plano coletivo, ele existe dentro da modalidade de planos coletivos, sim, basicamente duas modalidades. Ou você faz um plano coletivo empresarial, né, que é um plano que uma empresa faz a contratação com a operadora de plano de saúde em benefício de um grupo segurado, né, que pode abranger os sócios dessa empresa, ou mesmo os empregados dessa empresa, as pessoas que têm vínculo com essa empresa, né, daí o plano vai ser um plano empresarial, ou um plano que a gente chama de coletivo por adesão, né, que é aquele plano que uma pessoa ela adere em razão dela ser associada a uma entidade de classe, né? Por exemplo, se eu que sou advogado poderia aderir a algum plano que a CAASP, que é a Caixa de Assistência dos Advogados aqui de São Paulo, disponibiliza para através, normalmente os planos coletivos por adesão, eles têm uma administradora de benefícios que faz essa intermediação, né, da contratação entre a entidade e a operadora de plano de saúde, e os associados dessa entidade, eles aderem, por isso que ele é um plano por adesão, né? Porque eles fazem a adesão a esse plano, mas é um plano coletivo, que vai ter um universo de beneficiários que às vezes pode chegar a algumas mil vidas, né? E daí, para a questão, por que isso é importante para o tema reajuste? Porque nos planos individuais, os reajustes anuais que são aplicados, eles são controlados pela ANS, né? A ANS que autoriza todo ano o índice de reajuste que vai ser aplicado. E nos planos coletivos, o reajuste ele não é controlado pela ANS, ele não precisa de autorização da ANS. Na verdade, ele é um reajuste que é aplicado por negociação direta ou da empresa ou dessa entidade de classe com a operadora de plano de saúde. E é um reajuste que leva em consideração o uso desse plano, né? O que a gente chama de sinistralidade, é aí que eu queria explorar um pouquinho
com o Leonardo, que é atuário, e vai saber explicar bem para a gente como é que isso funciona, né? Assim, como é que então, assim, olhando para o mercado, e é um mercado hoje, só para as pessoas terem uma ideia, que hoje quase 80% do mercado está nesses planos coletivos, na grande maioria deles, planos empresariais, né? O plano de saúde hoje ele é um benefício bastante vinculado à relação de trabalho, de emprego, né? Então, as pessoas elas têm planos porque elas trabalham em empresas, enfim, normalmente planos empresariais, ou então elas aderem a esses planos coletivos por adesão. E esses planos, eles não, como eu disse, eles não têm plano, eles não têm o reajuste controlado pela ANS, né? A ANS, em tese, ela só fiscaliza esses reajustes, só que ela não precisa de autorização. Então, Leonardo, só para a gente conversar acho, com relação a esses planos coletivos, como é que funciona esse reajuste? Como é que é esse reajuste por sinistralidade? Como é que é a lógica desses planos? Maravilha. Aí que está né, a parte polêmica, né, dos reajustes que, como você bem falou, os planos individuais, o reajuste é estipulado pela ANS, né? Os empresariais não. Então, uma vez por ano é revisado esse reajuste, e aí a gente tem dois elementos que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz esse reajuste. Você tem o reajuste financeiro, que a gente chama de VCMH. Esse é o reajuste financeiro. É como se fosse a inflação que a gente tem, mas é a inflação médica. Tá? Então, por exemplo, é uma forma bem didática. Uma vez por ano, você é reajustado o seu condomínio, a sua mensalidade do clube, por algum índice atrelado lá. Então, uma vez por ano, existe um reajuste financeiro, que é a inflação médica, que leva em consideração uma série de elementos. Quais são os elementos? Os honorários do médico, né? O médico aumentou o honorário dele, então alterou. Os prestadores de serviço, pode ser que mudou. O material que você utiliza para fazer o band-aid, uma série de coisas que o preço também se altera, e máquinas, tecnologias, tem um calabouço de elementos que compõem esse reajuste financeiro. Então, se faz uma análise, quanto que variou no último ano esse reajuste financeiro, e aí aplica essa dita inflação médica. Então, esse é um reajuste financeiro. E aí você tem um outro reajuste, que é um reajuste técnico, que é o reajuste aí, que eu posso dizer, que é o reajuste atuarial. A sinistralidade, né? Que é a sinistralidade. Então, o que é a sinistralidade? A sinistralidade é um índice, é um coeficiente. Então, você pega lá um ano, um plano de saúde em um ano, quanto que esse plano de saúde arrecadou? Quanto que os segurados que estavam nesse plano contribuíram para esse plano? Arrecadou tanto. Nesse período de um ano, esse grupo de segurados, o que teve de despesa? O que teve de consultas? O que teve de cirurgias? Internação, tudo. Internação, todas as despesas que estão nesse período. Então, o que é a sinistralidade? É esse coeficiente. Por exemplo, uma sinistralidade de 70%. O que isso quer dizer? Você olha esse número e você fala, de tudo que você ganhou, de tudo que você teve de receita no período, 70% você gastou para pagar contas, para pagar internação, para pagar consulta, para pagar terapia, para pagar uma série de procedimentos. Tá? Então, esse índice, quanto maior, é pior. Então, o índice de 80% quer dizer que você está gastando 80% do que você ganhou, do que você arrecadou. O índice de 90%, então, as seguradoras, existe um estudo atuarial para definir qual é o ponto ótimo, qual é o ponto de equilíbrio para manter o plano saudável. Olha, o ponto ótimo da sinistralidade é 80%, tá? Porque tudo que eu arrecadar,
80% eu vou gastar para pagar, e Tá. também as operadoras têm os seus custos administrativos, Uhum, comerciais e etc. uhum, Então, é definido esse ponto de equilíbrio. Uma vez por ano é feito um estudo para saber qual é o valor da sinistralidade. uhum, Se a sinistralidade estiver abaixo do ponto de equilíbrio, uhum. não existe um reajuste de sinistralidade. Se Tá. for acima desse ponto, quer dizer Uhum, que é preciso rever o preço, porque tá. está se arrecadando menos do que Uhum, deveria, porque o plano está gastando muito. A tá. mesma coisa quando um cidadão normal tem um salário, por exemplo, de R$ 10.000, e ele Uhum. está vendo que ele está gastando 7, 8, 9, 10, 11. Então, precisa se rever. Então, esse é o conceito de sinistralidade. Tá. É a relação despesa e receita. Receita-despesa, né? Eu, assim, do ponto de vista jurídico, assim, eu demorei até um pouco para entender, assim, quando eu comecei a estudar essa matéria, que é uma matéria bastante técnica, né? Porque o reajuste dos planos coletivos, né, ele tem essa questão do VCMH, né, e da siniestralidade, né? Foi como o Leonardo explicou, o VCMH é como se fosse, entre aspas, assim, é a inflação médica, né? Assim, do ponto de vista jurídico, o que eu tenho percebido muito, assim, que gera de polêmica, em primeiro lugar, é que ninguém sabe direito como se calcula esse VCMH, assim, não tem um índice público, oficial, que a gente fale, ó, o VCMH foi tanto. Cada operadora acaba apurando o seu, né? A gente tem até um instituto que divulga aí um número, mas a gente também não tem certeza de como que isso é feito, né? Então, acho que, do ponto de vista do consumidor e de quem é leigo na matéria, e assim, do ponto de vista atuarial, a não ser quem tem informação, as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? E acho que também as operadoras acabam passando isso para o consumidor de uma forma um pouco obscura, né? Quando o consumidor recebe aquela cartinha de reajuste falando, olha, teu reajuste é tanto, não dá para saber o que é VCMH, qual VCMH foi apurado, quanto que foi a receita, qual foi a despesa, né, qual que está a margem desse contrato, se o plano está saudável, se não está, né? Então, eu vejo um problema de informação bastante complicado nesses reajustes, né? Tanto com relação ao VCMH, né, que não, às vezes tem uma obscuridade de como isso é apurado, e esse VCMH sempre acima da inflação, né, do índice de inflação de preço ao consumidor geral, né, ele é um índice já bem pesado, né, Sim, sim, e sim. além disso, até o Mário comentou aqui que o VCMH é uma caixa preta, né, é mais ou menos Sim. isso mesmo, né, ninguém sabe direito como que isso é apurado, e principalmente a sinistralidade, assim, o que eu tenho percebido é uma dificuldade muito grande dos operadoras de demonstrar efetivamente, principalmente nos planos coletivos por adesão, né, de fato qual foi o gasto, qual que é o reajuste que tem que efetivamente ter ser apurado para ter o equilíbrio, porque para mim a ideia da sinistralidade ó, vamos manter o equilíbrio, eu preciso reajustar para manter o plano saudável, mas a gente Sim, não sim. consegue, como consumidor, né, e vendo aqui na nossa experiência do dia a dia, efetivamente saber se aquele reajuste está sendo aplicado é realmente o necessário, né? Ou se de fato tem uma gordura, assim, se tem algo que está sendo cobrado que é indevido, né? E isso nas ações judiciais, né? Isso tem assim, parado muito no judiciário. Eu até puxei um número de um grupo de estudos sobre planos de saúde que tem na Faculdade de Medicina da USP, que ele calcula, né, ele mede sempre a judicialização dos planos de saúde, e ele chegou a uma conclusão que 30% quase hoje das ações judiciais que são julgadas aqui no Tribunal de São Paulo são de reajuste, né? Reajustes dos mais diversos, sinistralidade, faixa etária, a gente vai falar um pouquinho depois da faixa etária, mas e nessas ações, principalmente assim, agora falando especificamente do financeiro e da sinistralidade, eu vejo muita dificuldade das operadoras demonstrarem, assim, preto no branco nas ações, qual foi o reajuste, assim, por que é 30% e não 28% e não É um tema. 35%, né? É, na verdade, Uhum. já é um tema difícil, né? Porque Uhum. é um tema muito técnico.
Sim. É fácil eu falar sobre a sinistralidade, sobre o Uhum. reajuste financeiro, até compreender, mas para o cliente que não é técnico, existe um documento chamado Nota Técnica Atuarial, que tem Uhum. todos os parâmetros técnicos, toda a metodologia de cálculo, tudo que deve Uhum. ser feito, como a gente analisa esse documento. Tá. Mas imagina você passar um documento desse técnico para o Uhum. cliente É, e, e você falar aqui, ó, toma aí, calcula para ver se está certo, né? É complicado, é é muito complicado. complicado. E realmente, todos os casos, a gente já atuou diversas vezes como perito, como assistente técnico, eu vejo o maior problema do mercado é a informação, Uhum. entendeu? É como passar essa informação para o cliente, Uhum. tá? Porque o cliente recebe uma cartinha, olha, teu reajuste foi de tanto. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato lá com a área X, e Uhum. aí, se ele reclamar, vão dar uma nota técnica, que é um monte de fórmula, um monte de coisa técnica para ele, Uhum. e ele não vai conseguir recalcular aquilo. E não dá para É. saber o que é a sinistralidade, o que é reajuste financeiro. Então, as operadoras pecam muito na comunicação. Se a Aham. comunicação melhorar, se esse demonstrativo for mais detalhado, Uhum. mostrando tudo direitinho, abertas variáveis, a base de dados direitinho, para compreender, para ter mais clareza no que todo mundo que vê um reajuste, você quer entender, É. né? Você quer entender, seja plano de saúde, seja qualquer coisa. Ainda mais como é um reajuste alto, né? Eu, pelo Uhum. menos, sou assim. Eu vejo um reajuste e eu quero entender o que é aquilo. Só que para mim é mais Uhum. fácil, eu trabalho com números, eu sou atuário, então eu consigo compreender. E o É. assunto já é difícil e a Uhum. informação ela precisa ser melhorada demais. É, eu vejo muito nas cartinhas as operadoras falando assim, ah, o teu reajuste por sinistralidade foi tanto, mas na hora que você vai olhar tecnicamente, tem VCMH, tem sinistralidade, não dá para saber o que que é VCMH, o que que é sinistralidade. E uma outra coisa também, né? O reajuste dos planos coletivos, o fundamento que existe para a ANS, para não precisar de autorização da ANS, seria uma suposta capacidade ou da empresa ou da entidade de negociar esse reajuste com a operadora. Só que eu vejo isso de forma bastante problemática também. Eu não vejo hoje, ainda mais com a configuração atual do mercado, que as empresas e mesmo as entidades conseguem negociar de forma paritária com as operadoras esse reajuste. Eu vejo, na verdade, até porque tem um outro problema nos planos coletivos, que é a rescisão unilateral, né, que a ANS autoriza, em tese, essa rescisão, que a rescisão desses planos seja feita de forma unilateral pela operadora. Então, o que eu vejo muitas vezes é uma empresa sendo colocada na parede, assim, falando, ó, o teu reajuste é tanto, se você não quiser reajustar, Sim, sim, a gente vai rescindir o contrato. Isso daí não é sim, negociação, sim. né? Então, além do problema da comunicação, tem o problema da negociação e daí acho que a ANS poderia atuar, né? Uma das coisas que me intriga, né? Uma vez que quase 80% do mercado está sujeito a esse reajuste, por que que a ANS não controla de uma forma mais próxima esses reajustes? Marcos, eu entendo, eu concordo plenamente com o que você está falando. Uhum, É, então, aí coloca a empresa na parede e fala, é, olha, ou você paga, uhum, ou a gente vai rescindir o contrato é, e fica complicado. Mas a questão da ANS é o seguinte: a uhum, ANS, Agência Nacional de Saúde, que fiscaliza aí os planos de saúde, eu trabalho com seguros também, então uhum, eu lido bastante com a SUSEP, a uhum, Superintendência de Seguros Privados, que trabalha com seguro. O que eu uhum, posso dizer da ANS é o seguinte: falta braço para a ANS, uhum, falta pessoas técnicas trabalhando, falta braço. A SUSEP tem muito mais braço do que a ANS. E o uhum, mercado de plano de saúde é um mercado enorme. é, Então, se falta braço, fica complicado a fiscalização, né? A uhum, fiscalização de perto, aquela fiscalização atuante. Então, uhum, esse é o grande problema que eu vejo. A é, SUSEP tem mais gente que fiscaliza mais, a SUSEP está uhum, muito mais no pé das seguradoras
acompanhando mensalmente provisão técnica, uma série de coisas, do que a Uhum. ANS, porque tem pouca gente. A impressão que eu tenho é essa, é que a ANS tem muita norma sobre aspectos econômicos financeiros das operadoras, só que na fiscalização, principalmente dos reajustes, inclusive teve um parecer do Tribunal de Contas da União, que foi, acho que faz uns 2 anos isso, que denunciou assim, vários problemas de fiscalização da ANS, de controle desses reajustes. E eu lembro que nesse parecer é apontado, além o problema, primeiro, dos reajustes dos planos individuais. Veja só, não estamos nem falando de sinceridade, dos individuais já teve um problema. A ANS teve até que mudar a metodologia que ela utilizava para calcular esses reajustes, mas também problema nos reajustes dos planos coletivos, falando que, olha, as informações que são disponibilizadas para a pessoa jurídica contratante são defeituosas. Se são problema assim, de controle mesmo. Então, eu vejo, eu acho que a ANS tinha que, acho que uma das omissões regulatórias importantes, eloquentes da ANS sem dúvida, a questão dos reajustes dos planos coletivos, provavelmente, pelo que você disse mesmo, Leonardo, por uma questão de falta de braço, né? Talvez Exatamente. falte um pouquinho aí de estrutura para a ANS atuar nisso, né? Mas eu estava vendo a agenda regulatória da ANS 2019-21 e assim não está previsto nenhum tipo de política regulatória da ANS voltada para o reajuste dos planos coletivos. Eu acho que esse é um ponto assim bem sensível do mercado hoje que a ANS tinha que rever e, pelo visto, não está na agenda do regulador do mercado atuar nisso, né? Então, Mas ela sabe, né? Ela sabe ela desse, sabe, ela sabe. ela sabe desse fator, desse aumento enorme de ações judiciais, né? Você sabe, inclusive, assim, teve uma consulta pública da agenda regulatória, que inclusive uma das contribuições que o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, mandou nessa consulta pública era para incluir o reajuste dos planos, o controle do reajuste dos planos coletivos na agenda regulatória da ANS para a ANS começar a atuar. E essa contribuição foi rejeitada, né? Então, assim, a ANS sabe do problema. Eu acho que eles tinham que, na verdade, olhar de uma forma um pouquinho mais cuidadosa para esse tema, né? Com O, certeza. Leonardo, eu queria uma questão que me intriga, assim, até aproveitando o seu conhecimento atuarial da questão, a gente tem os reajustes faixa etária, né? E o reajuste faixa É, etária, hoje eles são limitados aos 59 anos, né? Tem os planos antigos, anteriores ao Estatuto do Idoso, que tem reajustes acima dos 60 anos, também tem uma polêmica voltada a esses planos antigos, mas nos planos após 2003, principalmente, teve uma resolução da ANS que limitou até os 59 anos, né? sim, E a sim. gente vê uma diversidade assim nas cláusulas desses reajustes, algumas prevendo reajustes, sei lá, de 45, 50% a 59 anos e outras de 130%, né? E É assim, complicado. se a gente for olhar os parâmetros que a ANS estabelece para essas cláusulas, todas obedecem à resolução da ANS. A Só que resolução, algumas né? colocam 40, 50%, outras colocam 130%, né? E isso gera perplexidade, assim, muitos consumidores. Assim, sob o ponto de vista atuarial, não daria para equilibrar um pouco mais esses reajustes? Daria, daria. Isso, na minha opinião, tá? Uhum, Na minha opinião, daria sim. O que que acontece? A gente vê, né? Você tem uhum, dois casos. Primeiro, aquele caso que o sujeito que está lá nas primeiras faixas, de 0 a 18, 18 a 23, as uhum, primeiras faixas, que o sujeito paga muito barato, né? Então, esse sujeito vai pagando ao longo da vida dele muito barato e vai uhum, aumentando ao longo da vida, tá. porque você vai tendendo a utilizar mais o plano de saúde, né, ao seu desgaste físico, né, por conta da idade. E aí, esse sujeito está pagando mais barato nessas primeiras faixas, e aí ele paga lá 200, 250, 300, aí quando ele chega nos 59 anos ou mais, vai para 1.300. Eu estou dando um exemplo, tá? Uhum, Então ele fica revoltado porque a diferença é muito grande. Obedece os limites da norma, só que lá no começo ele estava pagando muito pouco.
entendeu? Uhum. Ele estava pagando muito pouco e depois teve essa explosão no final. O ideal é você equalizar, né? É você Uhum. fazer essa política em que o sujeito, no período que ele está ativamente produtivo, ele está ativamente produtivo. Provavelmente ele tem uma condição financeira melhor de quando ele tem 59 anos ou mais, ou está aposentado. Então, ele Uhum. tem condição de pagar um pouco mais para quando chegar nas últimas faixas mais seniores, ele não Uhum. levar essa pancada, né? Uhum. Então, dá para você pegar, porque isso é um estudo atuarial que você faz. Uhum. Qual é a conta? A conta é essa aqui. Então, você consegue diluir essa conta entre essas faixas etárias. Você consegue, sim. É uma Uhum. questão de política das operadoras de saúde. Né? Uhum. Então, dá sim para. A maioria delas obedece, né? O Estatuto de Idoso, obedece os limites das faixas, só que não está fazendo esse estudo, está muito desbalanceado. Na minha É. opinião, dá para fazer um estudo atuarial em que você mantém aí, não vai ser igualzinho, lógico, porque a utilização é diferente, mas Claro. dá para você equalizar de tal Uhum. forma que o idoso não seja prejudicado numa época da vida Uhum. dele que ele utiliza mais médico, toma mais remédio, Uhum. e a aposentadoria muitas vezes tem que ser complementada, né? É. E é um problema, né? Porque muitos desses consumidores eles estão em planos coletivos, né? Então, quer dizer, ele já tem um plano que tem um reajuste que é superior ao que tem sido aplicado pela ANS, né, para os individuais. Ele ainda é reajustado nos 59 anos e depois acumula com a sinistralidade e isso vira uma bola de neve, né? Porque eu já vi consumidores assim, ele recebe um reajuste, sei lá, 130% com 59 anos, depois vem mais 18% de sinistralidade num ano, 20 no outro, 20 no outro. Na hora que você vai ver, assim, dos 59 aos 65, quadruplicou a mensalidade dele. E isso é Não, é um absurdo. expulsivo, né? Esse que é o problema, né? Assim, ninguém consegue. Assim, não dá para. Qual política de preço que quadruplica em 5 anos, fora o plano de Não, saúde, né? Não existe. O é um aluguel não absurdo. quadruplica, o salário não quadruplica, a aposentadoria não quadruplica, mas o plano de saúde quadruplica, né? Então, assim, por mais, esse é um ponto acho que bem importante hoje, né? Assim, ver essa questão da distribuição equânime desses reajustes para quando chegar nos 59 anos, né, não ter essa explosão, né? Não, não. Se eu trabalhasse num departamento atuarial de uma operadora de saúde, eu ia Uhum. buscar fazer isso de uma forma mais, né? Porque é bom para ser para a operadora, porque o cliente com certeza vai se sentir lesado. Se ele já É. pagar a conta ao longo da vida, Uhum. ele não vai sentir essa diferença. É. Essa discussão aí eu tive há uns 2, 3 anos atrás com a minha mãe, né? Uhum. A minha mãe é idosa, ela tem 72 anos de idade, e ela tinha um convênio médico, começou a pagar, e ela começou a reclamar, está muito alto, está muito alto, está muito alto. Uhum. Aí eu pedi o regulamento do plano, analisei e falei, mãe, em 4 anos vai dobrar isso aqui. Então, a gente buscou uma alternativa para ela, buscou um convênio alternativo É. para ela conseguir ter uma assistência, né? Porque a gente Uhum. sabe que é muito difícil você ficar sem convênio médico, ainda É. mais numa época em que você está exposto, quando você está Uhum. mais sênior, né? O que acontece é o seguinte: o plano individual, ele é um plano que ele está, ao longo do tempo, acabando no mercado, né? Porque Uhum. as operadoras de saúde, elas não querem mais vender um plano individual. Por quê? Uhum. Porque elas falam, eu vou ter prejuízo. Porque a ANS vai estipular, sei lá, 10% de reajuste e eu deveria reajustar 18, vamos supor. E aí, ao Uhum. longo dos anos, a operadora vai ter prejuízo. Então, o que ela faz? Ela aumenta muito mais o preço do plano individual. Uhum. Então, o Uhum. plano individual, ele é mais caro do que um plano coletivo, tá? Uhum. Então, aí, o que o sujeito faz? Ele prefere um plano coletivo. Então, ele entra no plano coletivo, pagando menos do que o individual, a mesma modalidade, Uhum. só que aí, ao longo dos anos,
os reajustes são muito salgados, muito obscuros, muito difícil de se comprovar, como você mesmo mencionou, e que Uhum. passa 3, 4, 5 anos, o segurado vai olhar, opa, se eu tivesse, eu estou pagando mais do que se eu tivesse no individual. No Só que longo aí, prazo, o individual e o exatamente, coletivo, eles tendem a ter o mesmo preço, né? Assim, por conta dos ajustes anuais, né? exatamente. E aí, a pessoa que já é mais idosa, ela não tem condição, aí ela vai ter que sair, contratar um novo plano, vai pagar caríssimo, É. aí tem que comprar carência, tem uma série de coisas. Uhum. Então, principalmente as pessoas mais velhas, elas ficam um pouco sem saída. É, isso tocou num ponto bastante importante, Leonardo. Acho que uma dificuldade que os consumidores têm hoje é de mobilidade no mercado. Por quê? Se ele está num plano de saúde, ele está pagando muito caro e está tendo problema nesse plano, ele não consegue contratar outro, seja porque não tem um individual para contratar, são muito poucos operadores, as grandes do mercado, a maioria não vende mais planos individuais. Daí, se ele quer mudar, se ele está num plano coletivo por adesão, ele quer mudar, às vezes, ou na entidade dele não tem um plano mais barato, ou não tem um plano que ele consiga mudar de operadora, ou ele tem que ir para uma outra entidade, mas daí ele vai ter que se associar a essa outra entidade, tem que ver se ele é elegível para se associar a essa outra entidade. Não é tão simples assim ser elegível, porque normalmente é vinculado a um órgão de classe, a profissão, alguma coisa do tipo. Ou então ele vai ter que fazer uma pessoa jurídica e contratar o plano pela pessoa jurídica. E esse é um outro problema também no É mercado, outro que a gente ponto. vê muitas famílias abrindo CNPJ ou usando o CNPJ para contratar plano de saúde. E esse plano de saúde, embora seja um plano ali juridicamente, formalmente empresarial, na verdade ele é um plano familiar, assim, mascarado de empresarial. Na verdade, é aquelas anomalias que só existem no Brasil, né? Assim, é o plano que a família que usa a pessoa jurídica para contratar um plano porque não tem o familiar no mercado, né? Então ele Sim. acaba entrando assim numa situação muito complicada, porque esse plano também vai ser reajustado por siniestralidade e pode ser rescindido unilateralmente. Uma questão até que o STJ vai decidir se é válida a rescisão unilaterais nesses planos que são poucas vidas. Na minha opinião, é um absurdo isso, né? Porque a vulnerabilidade dos consumidores nesses contratos empresariais com poucas vidas é igual a de uma família. Assim, Sim, só sim. muda a forma, né? Mas, assim, na essência, é uma família que está querendo contratar um plano de saúde. Então, para mim, nesses casos específicos, a rescisão unilateral deveria ser proibida, né? O STJ vai decidir isso, talvez até o ano que vem, deve sair uma decisão desse tipo. Inclusive, o judiciário tem olhado de uma forma mais detida para os reajustes que têm sido aplicados para esses planos, né, que eles até têm um apelido, né, são os falsos coletivos, né, os planos que são famílias que contratam. Né, então, é uma situação bastante complicada. Antes da gente continuar, só se alguém tiver dúvida, pode mandar pergunta aqui para a gente que a gente vai tentar responder, tá? Eu vi que a gente está aqui com 30 pessoas assistindo a gente. Se alguém tiver algum questionamento para mim ou para o Leonardo, fica à vontade de postar aqui que a gente aborda o tema, tá bom? Mas Marcos, é muito complicado mesmo, porque aí você pega uma Uhum, família lá, 3 pessoas, que abrem um CNPJ, e aí uhum, ele vai avaliar, se contratar um plano individual, é muito caro. Aí uhum. ele parte para o plano empresarial Empresarial. por adesão, né? Um Uhum, plano empresarial. E aí, é, ele vê que no começo ele fala, opa, é bom para mim, porque eu vou pagar mais barato. Só que aí uhum, ele cai nessa que, ao passar dos anos, esse uhum. plano vai tendo aumentos, 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 e isso vira uma bola de neve, né? Perfeito. Essa é É uma complicado. situação complicada. Mas, assim, sob o ponto de vista atuarial, Leonardo, tem alguma justificativa para esse plano? Assim, formalmente, a gente sabe, é um plano empresarial, mas tem só uma família. Mas, atuarialmente,
Tem alguma distinção, assim, para você aplicar o reajuste de sinistralidade ou é uma distorção mesmo? Para esses planos? Para esses planos, cara, assim, depende. Você tem que analisar cada caso, né? Uhum, Então, eu vou ter que, o que a gente, quando eu sou assistente técnico, o que eu peço, né? uhum, Eu peço memória de cálculo, eu peço base de dados, eu peço uma série de coisas para uhum, ver se realmente aquele reajuste é devido. uhum, Porque depende. Se é uma família e tal, mas aí você tem um participante dessa família que tem uma doença, que tem procedimentos muito caros, então você consegue justificar um aumento por sinistralidade. uhum, Ou não. Aí você vê que a operadora não tem como justificar esse aumento, está tudo uhum, junto, sinistralidade, uhum, é, VCMH, então aí fica obscuro e você não consegue tá, detectar. Tem que se uhum, justificar esse aumento, né? tá, Então tem que fazer uma análise atuarial, é particular, não dá para falar está uhum. correto ou está errado. Aproveitando, a gente está com duas perguntas, uma do Dr. Fábio Panza, nosso colega aqui do escritório, o médico que atua também, faz perícias na área médica, inclusive já fiz uma live com ele sobre questões de erro médico, tudo. Ele pergunta se o cancelamento por atraso de pagamento é reversível, se dá para voltar para o plano. Então, essa questão ela tem que ter duas questões, né? Primeiro, nos planos individuais, né? Se houve o cancelamento, né, o cancelamento por inadimplência, que a gente chama, ele tem que cumprir alguns requisitos que estão estipulados na lei dos planos de saúde para os planos individuais. Né? Então, a operadora tem que notificar, tem que oportunizar o pagamento, esse atraso tem que ser por período superior a 60 dias, o consumidor tem que ser notificado até o 50º dia, e daí, sim, a operadora poderia cancelar. Tá? Nos planos empresariais, não tem uma regra específica. Né? Então, se você está inadimplente, a operadora, ela tem, o judiciário tem reconhecido que ela tem que notificar, né, essa inadimplência, oportunizar o pagamento, e, em tese, daí ela poderia cancelar. Existe juridicamente um princípio que é o princípio da preservação das relações contratuais, né? Eu acho que o cancelamento de um contrato, principalmente o contrato de plano de saúde, que envolve, né, um direito que é um direito fundamental, que envolve acesso a serviços de saúde, né, que são fundamentais para a dignidade humana, são fundamentais para a preservação da vida, enfim, eu acho que nesses casos o cancelamento tem que ser a última, que a gente fala em direito, a última ratio, né? A última alternativa, né? A última instância. Né? Para mim, principalmente naqueles contratos que o contrato de saúde ele é um contrato relacional que dura muitos anos, se o consumidor sempre se manteve adimplente e por alguma questão ficou inadimplente, a gente já viu pessoas que ficaram inadimplentes às vezes porque esqueceu de pôr no débito automático, às vezes porque perdeu emprego, ficou 2 meses desempregado e não conseguiu pagar, enfim, nessas situações, eu acredito que a gente tem que levar em conta uma boa-fé objetiva, o princípio da preservação das relações contratuais, direito de manutenção do contrato, e daria sim para discutir, né, a manutenção desse contrato desde que seja pago esse valor, tá? Então, assim, é reversível, existe uma discussão, mas, assim, o que dá para, com certeza, afirmar nos planos individuais é a observância das regras que estão na Lei 9656 e também o dever da operadora de notificar previamente. Assim, o consumidor não pode ser surpreendido com o cancelamento do contrato, tá? Uma outra pergunta do Mário, é, e daí eu peço até ajuda para o Leonardo para responder, como que funciona uma perícia atuarial? Ah, tá. Como funciona uma perícia atuarial, tá? Então, você tem lá uma ação, né, uma ação judicial, você tem lá a figura do juiz, e aí você tem uma série de elementos que estão colocados em xeque, né?
Ah, o reajuste por sinistralidade está ok, foi muito alto, o reajuste por faixa etária está ok. Então, o juiz ele sabe muito de leis, ele sabe muito de legislação, mas ele não tem esse conhecimento técnico, atuarial, para dizer se uma coisa tá correta ou não. Então, ele nomeia um perito Uhum. atuarial, um especialista atuarial. O perito ele tem que ser um cara que tem vivência no mercado, que já sabe das leis relacionadas ao tema, então que já tenha uma bagagem, né? O que ele faz, esse perito? Esse perito ele vai avaliar os pontos chaves dessa ação, né? Vai avaliar. Será que esse recálculo atuarial foi feito mesmo de acordo com as normas? Está obedecendo o Estatuto do Idoso? Então, ele vai verificar todos os pontos chaves daquele processo, tá? Uhum. Então, ele é um assistente técnico do juiz, né? Porque o juiz ele não tem conhecimento técnico, porque a arte atuarial é uma coisa bem específica, né? Uhum. Então, esse é o trabalho do perito. Mas é um Uhum. trabalho que o perito ele se limita a responder às questões do processo, às questões que são colocadas, desafiadas pelo juiz, né? Uhum. E aí você também tem a figura do assistente técnico. O que é o assistente técnico? O assistente técnico é contratado pelas partes, né? Você pode ser, a operadora pode contratar o assistente técnico, o cliente pode contratar o assistente técnico. O assistente técnico, ele vai conversar a mesma língua do que o perito, entendeu? Por quê? Se o juiz solicitou um perito, porque é um assunto muito técnico, você tem que ter alguém para conversar junto com esse perito, né? Porque se você não tem esse conhecimento técnico, às vezes você não consegue ver lacunas técnicas, coisas que na verdade não estão de acordo com algum item atuarial, que se não tiver esse assistente, pode ser que não se enxergue esse problema, essa inconsistência, essa falta de conexão com a norma. Então, quando você tem um perito e na figura do assistente, você consegue elencar coisas que você vê o processo de uma outra forma, de uma forma mais técnica, para verificar se todos os itens estão sendo atendidos e você fala a mesma linguagem do perito. Você aumenta a sua chance de ganho na sua ação. Basicamente, é o que eu colocaria, tá? E se você quiser acrescentar alguma Dá uma coisa. paridade de armas para a parte, né? Quer dizer, vai ter um Exato. perito que entende de cálculo, você vai ter alguém que entende de cálculo para te ajudar a questionar, fazer as perguntas certas para direcionar a ação para o teu pro êxito, né? É, por exemplo, vou te dar um exemplo bem. Eu fiz uma reforma lá no meu sítio, achei que ficou sensacional. Aí Uhum. foi lá o engenheiro, achei que ficou ótimo. Aí um amigo meu, engenheiro, foi um dia antes da pandemia, no churrasco lá, olhou, falou, meu, o caimento daqui tá ruim, isso aqui tá não sei o que lá, isso aqui não sei o que. Eu não consigo enxergar isso, porque eu não entendo nada então é isso. O perito e o assistente estão conversando a mesma língua. Eles são especialistas no tema. Então, se você tem um perito, você tem que ter um assistente, para ter uma Uhum. paridade de conhecimentos. Uhum. Perfeito. A Ângela encaminhou uma pergunta para a gente, a questão do cancelamento do plano coletivo. Então, Ângela, a questão do cancelamento do plano coletivo tem alguma divergência no judiciário, se esse plano ele é um plano coletivo com poucas vidas, né? Aquela questão do falso coletivo que eu mencionei no começo mencionei um tempinho atrás, esses planos o judiciário tem considerado abusivo o cancelamento desses planos, né? Nos planos coletivos por adesão, existe entendimento de que a operadora poderia cancelar desde que disponibilize um plano individual para aquele grupo segurado que foi, ou seja, desde que para o grupo segurado seja oferecida a oportunidade de contratar um plano, existe uma resolução do Consul,
né, que fala isso, a operadora, quando cancela um plano coletivo, tem que fornecer um plano individual. Nos planos empresariais de empresas muito grandes, existe uma tendência, talvez, do judiciário de aceitar esses reajustes, mas também observando algumas peculiaridades do caso, se tem algum segurado internado, se tem uma pessoa com tratamento em curso, a tendência do judiciário é determinar que esse tratamento seja coberto até o final, tá? Então tem algumas nuances que têm que ser observadas aí nesse cancelamento. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui pra gente. Não, por enquanto não. Leonardo, a questão dos reajustes por faixa etária, também é uma questão que acho que o STJ vai apreciar agora, né? Principalmente nos planos coletivos. Do seu ponto de vista atuarial, porque assim, o STJ ele deu uma decisão falando dos reajustes por faixa etária para os planos individuais. Né? E a gente sabe que os planos individuais eles têm o reajuste anual controlado pela ANS, né? E os coletivos não. Você acha que, do seu ponto de vista atuarial, teria alguma distinção assim para você abordar o reajuste por faixa etária? Assim, porque uma vez que o plano individual tem o reajuste controlado pela ANS e o reajuste do plano coletivo não é controlado pela ANS, e em tese, então, esse reajuste coletivo já está tendo o reajuste por sinistralidade, e a sinistralidade já é o uso, será que assim, existiria algum fundamento para a gente olhar de forma distinta esse reajuste por faixa etária nos coletivos ou não? Olha, quando você fala numa pólice coletiva, você tem lá muitas pessoas lá dentro, muitos segurados, você tem lá o mutualismo, né? Que às vezes o mais jovem usa pouco, o mais sênior usa mais, então você cria um cria subsídio para o outro, para o plano se manter saudável, né? Então, esse é o princípio do seguro. O que está se fazendo, eu acho que não, acho que o coletivo por adesão é um individual, entendeu? Ele é um individual mascarado, tá? Agora, o coletivo mesmo, com O bastante empresarial, vida, empresa o grande, as empresarial, envolvidas, por exemplo. exatamente. O que tem que se mudar no mercado hoje é a transparência, né? Porque se você informar o seu cliente bem, se você fornecer bases de dados, se você e realmente for comprovado que aquele reajuste está correto, não há o que se falar. Atuarialmente falando, não tem nenhum tipo de problema, entendeu? Atuarialmente falando, muitas vidas, é mais fácil você ter a gestão de risco de muitas vidas do que de uma vida só. Entendeu? Essa é uma outra pergunta que eu queria entender, Leonardo, assim, nos planos coletivos, existe uma diluição maior do risco quando o plano tem muitas vidas do que quando o plano tem menos vidas? Como é que funciona? Qual que é a lógica disso? Sim. Aí depende da classificação etária do grupo, né? Aquela tal frase, você não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta, né? Tá. Então, vamos dar um exemplo. Você tem lá um coletivo por adesão, tem 3 pessoas. 3 pessoas, tá todo mundo saudável, tá tudo bem. Aí uma pessoa desse grupo pega uma doença séria aí, que precisa de tratamentos caros. Essa pessoa não tem mais, essa pessoa já vai contaminar, essa pessoa vai encarecer o plano como um todo. Vai desequilibrar a receita-despesa, né? Exatamente, vai desequilibrar a receita-despesa. Agora, um plano coletivo com muitas vidas, se isso acontece, uma pessoa tem uma doença grave, que tem uma despesa muito grande. Você vai ter 10, 20, 30 pessoas que são mais jovens, que usam menos o plano de saúde, que não tem. Então, a receita que vem do pessoal que usa menos, usa para subsidiar quem usa mais.
entendeu? Então a massa dá muito mais força. Entendi. Se você ter uma pessoa, que isso que é o subsídio cruzado, né? Isso é Uhum, mutualismo, né? uhum, Uma pessoa usa bastante porque ela tem problemas, ela utiliza uhum, bastante o plano, mas você tem muitas pessoas que pagam, mas não utilizam, entendeu? uhum. Então, quanto maior o grupo de segurados, você melhora a diversificação, o seu risco é menor, né? A mesma coisa, você aplicando o seu dinheiro, você aplica tudo em ação. Se a ação Uhum, cair, você vai ter um grande prejuízo. Mas se você uhum, diversificar, aplicar um pouco em ação, um pouco em renda uhum. fixa, um pouco em imóvel, você tem uma diversificação, por quê? Você perde Entendi. de um lado, mas você ganha do outro. O plano Uhum, coletivo com muita gente tem duas, três pessoas que estão gastando muito, mas tem muita gente pagando. Então, o entendi. plano não sente muito. Já Entendi. um falso empresarial, um falso Um falso coletivo coletivo. e um individual, não tem para onde correr, né? Uhum, É a receita daquelas pessoas, que são poucas, né? E uhum. aí, se alguma coisa acontece, você não consegue diluir o risco. É Acho que é por isso que a esse, ANS determinou aquele pool, né, para os planos com menos de 30 vidas, né? exatamente, exatamente. Tem que ter um mínimo, tem que ter Uhum, lá um ecossistema mínimo interno uhum, de receita e despesas que uhum. mantenha o plano equilibrado, né? Que É. mantenha o plano saudável. Só para explicar para quem não entendeu o que eu falei agora, que é uma questão técnica também, para os planos empresariais com menos de 30 vidas, a ANS ela tem uma resolução, a 309, que fala que esses planos eles têm que ser agrupados. Então, a operadora ela não vai calcular o reajuste por sinistralidade só para um contrato. Ela vai pegar todos os contratos com menos de 30 vidas daquele que ela tem no grupo dela e vai agrupar para calcular um único reajuste, né? Então, assim, se eu tenho um plano com duas, três idas, a outra pessoa tem também esse mesmo plano com duas, três idas, esses planos vão ser agrupados justamente para gerar esse mutualismo que o Leonardo mencionou e aumentar a receita, né, para equilibrar com a despesa desse grupo, né? Porque mas eu vejo também que mesmo esse pool, assim, embora a RN 309 ela autorize a ANS a requisitar a metodologia de cálculo utilizada a demonstração da forma como esse reajuste foi apurado, eu vejo que existe muito problema de informação também nesses reajustes desse pool, né? É maior. O maior problema que nós temos aí é de informação. Se a Uhum, informação for bem dada, uhum, tanto para a operadora em termos de base de dados e a informação para o cliente, esse é o maior problema, uhum, entendeu? Mas também a gente não pode esquecer, né? uhum, O Brasil, a classificação etária, né? A tabela etária do Brasil, a população está ficando mais velha, né? A é, população existe uhum, e também os procedimentos médicos são muito caros. é, Então, ao longo da evolução, né, tende-se a ficar mais caro uhum, o nosso modelo de seguro-saúde, como a gente tem hoje, uhum, ele tende a uhum, ficar muito mais caro. Né? uhum, Tanto que tem outros lugares que não tem esse modelo. Estados Unidos é um modelo uhum, de seguro. Né? Você pega lá e é uma cobertura. Né? Então você vai lá e uhum, compra uma cobertura, você tem direito àquela cobertura. Entendeu? é. Não é um contrato de assistência médica que nem a gente tem aqui, né? Não é o mesmo. Lá é mais a coisa um pouco mais rígida do que a gente tem aqui no Brasil, né? Leonardo, acho que a gente vai Exatamente. ter que encerrar porque a gente já está chegando no final, senão vai cair, a gente não vai conseguir fazer o encerramento da live. Então, bom, queria agradecer todo mundo que veio aqui, que, que prestigiou a nossa live, agradecer também o Leonardo enfim, por esse bate-papo, para mim ó, foi ótimo, assim, sempre ter o ponto de vista de um atuário para discutir o tema reajuste, que é um tema bem técnico. Então, muito obrigado a todo mundo e espero que as informações sejam úteis aí, principalmente agora que a gente está numa época que vão começar a ser aplicados os reajustes, né? A grande maioria dos planos postergou por conta da pandemia e vão começar a aplicar aí os reajustes em outubro. Alguns já estão até recebendo cartinha, vai ter, inclusive uma questão que alguns reajustes vão ser
acumulados, né, e por não terem sido cobrados em julho. Então, espero que as informações dessa live tenham ajudado as pessoas a entenderem um pouquinho mais das questões polêmicas desse assunto. Com certeza, é um tema aí que está, né, em pauta, né? Ainda Uhum, mais agora com vai vir reajuste, estamos em uma grande crise por conta da uhum, pandemia, então é tudo uhum, junto. Gostaria também de agradecer, Marcos, obrigado aí pela participação aí, foi um prazer conversar. Eu sei que é um uhum. assunto meio chato, meio técnico, né, atuarial demais, né? Mas foi um É, prazer aí conversar com o vocês prazer foi meu. e obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado, gente. Até mais, boa noite e bom final de semana para todo mundo.